eu escrevi para ele, falei assim: Mateus, eu rezo o terço, eu fico focada, eu não viajo mais. Me vi doente, me vi enfraquecida, com depressão e síndrome do pânico. Porque, na verdade, eu precisava resgatar a minha fé. Voltei a caminhar na fé, voltei a ter esperança e acredito que mais pessoas possam ser alcançadas. Estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor, minha saúde melhorou consideravelmente, principalmente daqui, e daqui do coração. Eu vou te ensinar um caminho para se libertar da ansiedade e ter paz interior. Não importa o seu nível de agitação, não importa a quantidade de problemas que você esteja vivendo. Quando nós unimos o nosso coração ao coração de Deus, tudo fica melhor. Sejam muito bem-vindos à Jornada da Vida Interior. Eu sou Mateus Simão e já estou há algum tempo rezando por você e para que você encontre nessa jornada aquilo que você está procurando. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Jornada da Vida Interior. Eu sou Mateus Simão e nessa jornada estou te ensinando um caminho para a gente se libertar da ansiedade e ter paz interior. Desenvolver uma mente calma, tranquila e serena, independente dos problemas que você esteja vivendo. E eu estou muito feliz de você ter chegado aqui nesse segundo vídeo, nesse segundo episódio. Isso mostra que você está decidida em mudar. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar um método cientificamente comprovado. E não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque você vai conhecer os 8 passos para alcançarmos a cabeça fria e o coração quente. No primeiro episódio, eu te apresentei os 3 maiores erros que nós cometemos em busca da paz interior. Falamos sobre condicionar a paz, falamos sobre superespiritualizar problemas emocionais e falamos da falta de interesse no nosso desenvolvimento emocional. Mas se você não viu esse primeiro episódio, não continue a assistir a esse vídeo agora, porque essa jornada é como uma série, tem começo, meio e fim. Então, se você vê os episódios embaralhados, provavelmente não vai fazer muito sentido para você. Então, eu recomendo que você faça uma pausa agora, assista o primeiro episódio e depois volte para esse. Eu também queria agradecer muito todas as manifestações de carinho e de apoio que eu recebi nas redes sociais, por e-mail, lá no meu perfil do Instagram e na nossa comunidade do Facebook. Eu gosto muito de ver que vocês estão se manifestando e que estão mandando as dúvidas, dando sugestões. Isso é muito bacana, essa interação entre nós. E vamos começar o episódio de hoje com uma oração que eu gosto muito, que é a oração de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu contei um pouco para você sobre a minha história, como o meu interior estava desordenado. Eram muitas preocupações com o que ia acontecer e também ficava remoendo o passado. Eu vivia na minha cabeça. Eram muitos medos. E mesmo com a minha espiritualidade revigorada, eu já caminhava com a igreja, com a vida de oração, com os sacramentos, eu não conseguia encontrar paz interior. A minha vida estava em desequilíbrio. E o pior, eu não sabia por quê. Eu não sabia para onde eu deveria ir, qual era o caminho a se percorrer. Então, se a gente fosse tirar um diagnóstico do que eu estava vivendo, era uma vida em desequilíbrio. E se parece muito com o quadro que eu quero mostrar para você agora.
esse quadro aqui, olha. A minha paz interior estava apoiada apenas na minha espiritualidade. Estava faltando algo que eu desprezava. Eu cometia basicamente os 3 erros que eu expliquei para você no episódio anterior. Eu condicionava a minha paz, eu super espiritualizava problemas emocionais por conta da minha pilastra, né, da minha coluna de espiritualidade estar em dia, então tudo eu achava que era espiritual. E, por fim, eu desprezava a importância do autoconhecimento. E com isso, a minha humanidade estava fragilizada e eu estava com as torneiras fechadas para receber a graça de Deus, para ter paz interior. Então, o que eu descobri é que não faltava vida de oração. Eu não estava rezando pouco ou estava rezando mal. Não. Eram as minhas emoções que estavam fragilizadas. Então, é preciso que nós façamos uma composição da paz interior com a vida espiritual em dia, né, com a nossa espiritualidade em dia, mas também com as nossas emoções. E o que eu encontrei foi um método, um caminho que despertou a minha consciência para as coisas que aconteciam dentro de mim. Eu tinha muita dificuldade de fazer introspecção, um olhar para mim mesmo, né? E com esse método eu aprendi a educação das sensibilidades, das emoções, tá? Então isso eu quero mostrar para você hoje e te dizer o seguinte: na minha vida esse método fez muito bem, transformou a minha vida e quem eu sou hoje, fez muito melhor, fez muito mais efeito do que as terapias que eu vinha fazendo. Tá bem? Então agora eu vou apresentar para você esse método que faz com que a gente se equilibre emocionalmente e abra as comportas para a presença da graça de Deus, para o amor de Deus inundar o nosso interior, uma vez que nós estamos ordenados, organizados interiormente. Agora então eu vou te apresentar o caminho, esse método que eu encontrei para que a gente conheça as nossas emoções, para que a gente organize o nosso interior através do autoconhecimento e da educação das sensibilidades, dos nossos sentidos. Esse método se chama Mindfulness. É um termo em inglês que em português significa atenção plena. Mindfulness é um protocolo reconhecido pela ciência. Ele é clinicamente e cientificamente comprovado contra ansiedade, depressão e inúmeras enfermidades mentais. Então esse protocolo ele é reconhecido, ele tem um carimbo da ciência. Mas o que é mindfulness? O que é atenção plena? É a habilidade de permanecermos atentos no momento presente, sem críticas e julgamentos. É a nossa habilidade de observar. Mas veja, quando eu te explico isso sobre mindfulness, fica difícil de imaginar como observar, como prestar atenção ao momento presente, como ter foco pode ajudar a você se livrar da ansiedade e ter paz interior. No primeiro momento, essas coisas parecem muito distantes. Então, agora eu quero explicar para você como mindfulness, como observar, prestar atenção no momento presente nos auxilia nessa jornada do autoconhecimento e de se libertar da ansiedade. Não é, de fato, uma coisa muito simples de você observar, de fazer essa conexão no primeiro momento. Mas agora eu vou te explicar, você vai entender bem os benefícios. Eu vou te explicar aqui 3 dos grandes fundamentos, 3 grandes benefícios que essa técnica traz, que vai nos ajudar nessa caminhada. A primeira delas é a sensação de segurança. O nosso cérebro, ele tem o hábito, a mania de nos assustar desnecessariamente. Nós sempre achamos que estamos em perigo e ele nos rouba a sensação de segurança, como se nós estivéssemos inseguros o tempo inteiro, como se nós estivéssemos correndo risco de vida o tempo inteiro. E para ilustrar um pouco mais a fundo essa sensação de segurança, eu trouxe aqui para você uma rápida ilustração.
Imagine que você está no modo de presença. O modo de presença é um modo contemplativo, é um modo de paz interior. Nada perturba a sua cabeça. É como se você estivesse profundamente calmo, sereno, tranquilo, apreciando tudo que está ao seu redor. Esse é o modo de presença. De repente, acontece algo que a sua mente te coloca em ação. Ela diz assim para você, olha, do jeito que você está agora, não tá bom. Por algum motivo, nós já vamos entrar nos motivos. Mas do jeito que você está agora aí, contemplando, tá tudo bem, sai daí, porque algum problema vai acontecer. E aí ela te sugere que você faça algo para que esteja bem novamente dali a alguns instantes, né? Te transportando desse ponto A que eu estou mostrando aqui para um ponto B. Ela fala assim, ó, o ponto A não é bom, vamos para outro ponto, ou seja, faça alguma coisa, saia daí, se mexa. E aí você entra em modo de ação, tá bom? Vou dar alguns exemplos para você entender. No âmbito natural, né, da nossa própria fisiologia, quando você sente sede, né, você está bem, e aí você sente sede, sua mente te sugere que você se hidrate, tome água. Então ele te coloca no modo de ação para você se levantar e ir até a geladeira e tomar água, por exemplo. Ou então comer alguma coisa. Isso é um exemplo como funciona na nossa própria fisiologia. Tá bom? Agora um outro exemplo. Você entrou no seu quarto, o seu marido esqueceu a toalha em cima da cama. Pronto. Não há um grande problema iminente. Mas a toalha em cima da cama faz com que o seu cérebro te diga que esse cenário não é bom. O seu esposo fez isso para te afrontar, ele está só te irritando. Tantas vezes você já disse para ele que não era para ele deixar. Então, na hora, ele faz com que você haja. E qual é a ação que o seu cérebro te sugere? Vai lá, briga com ele. Ou coloca a toalha no lugar e chama ele para mostrar como faz. Enfim, ela te põe em modo de ação. Um outro exemplo que pode acontecer é você estar preso no trânsito e já há alguns minutos atrasados para o trabalho. E aí você se lembra que você tem uma apresentação para fazer para a sua equipe ou para o seu chefe às 8h30 e já são 8h20, ainda falta bastante tempo para você chegar no trabalho. O que a sua mente começa a produzir dentro de você? Olha, resolve o problema. Você tem que dar uma solução para isso. Você não pode falhar com essa apresentação. O pessoal está lá te esperando. Como é que você vai fazer? E você vai começar a entrar num estágio de angústia, de agonia. E não há nada para ser feito nesse caso. O máximo que você pode fazer é pegar o telefone, ligar para alguém, avisar que você está atrasado. Pede para alguém apresentar para você, se for possível. Mas, veja, não há por que ficar angustiado. Mas mesmo assim o seu cérebro te diz, resolva esse problema. Vai acontecer um grande problema se você não chegar no horário. Tá bom? E o outro caso é quando, de fato, estamos em perigo, eventualmente correndo de um cachorro, como foi o episódio que aconteceu comigo, que eu te contei no vídeo anterior. Tá bom? Então, a nossa mente sempre nos impele a agir. Né? E veja, nós temos muita dificuldade de discernir o que é real do que é imaginário. E também o que é, de fato, um perigo de coisas que não são risco de vida. Vou te dar outros exemplos. Imagina que você está assistindo um filme. E esse filme é um filme de terror. Né? Um filme que te põe medo. Assim que você assistiu a cena de terror, ele vai entender, seu cérebro vai entender aquilo como se fosse realidade. E você vai sentir reações físicas no corpo de como a sua vida estivesse em risco. E você sabe, racionalmente, você sabe que aquilo é só uma fantasia, que é só um filme. Mas a sua cabeça tem dificuldade de discernir o que é real e o que é imaginário. E o que acontece aqui? Acontece uma coisa muito curiosa. Quando o nosso cérebro faz com que a gente entre em ação, saia do estado de presença e nos coloque em movimento, em ação, ele dispara o sistema nervoso central. O sistema nervoso central disparado produz uma série de químicas, uma série de substâncias que agitam o nosso corpo para que a gente fique alerta, em estado de alerta. E esse estado de alerta causa ansiedade, causa agitação, por conta
nós precisamos resolver o problema. Essa é a questão. Tem algo a ser resolvido, mas muitas vezes esse algo é imaginário, né? É algo que não há o que fazer. Como algum problema do passado, por exemplo. Vamos supor que você tenha dito alguma coisa que você não gostou para alguém, né? Basta você se lembrar desse fato, que você disse alguma coisa que não gosta, que não tenha gostado de falar, que você fica ruminando. Puxa vida, por que eu fiz aquilo? Nossa, como eu me arrependo daquilo. Isso é o quê? O seu cérebro te colocando em ação para resolver um problema. Resolva essa questão. Do passado, não tem mais o que resolver, você já falou. Não precisa ficar angustiado. Não precisa ficar com o sistema nervoso disparado, produzindo uma série de substâncias químicas que só vão te deixar agitado à toa. Então, esse é o modo de funcionamento da maneira com que nós trabalhamos, que nós precisamos entender. E como o Mindfulness ajuda nesse ponto específico? Por quê? Com o passar do tempo, tudo que você vive gera memórias. E as memórias são como registros do seu cérebro de como você resolve as questões, de como você entra em ação. E esses registros eles ficam armazenados na sua memória. E você sempre vai resolver do mesmo jeito. A tendência é que a sua resposta, a toalha molhada em cima da cama, seja sempre a mesma. E isso torna hábitos, isso forma manias. E essas manias e esses hábitos governam as nossas emoções. As nossas emoções ficam reféns da nossa memória de como resolver os problemas. Então, como o Mindfulness pode nos ajudar a regular essa questão? Justamente diferenciando um pouco o que é risco do que não é risco, dando um espaço, uma pausa para você refletir racionalmente sobre o que está acontecendo e não reagir impulsivamente e disparar o sistema nervoso central, ficar agitado à toa. Eu vou mostrar para você aqui, você vai entender. Quando a nossa mente sugerir que um ponto não é bom, olha, se mexa, você está em perigo, tem que resolver algo, você vai desconfiar. Opa, peraí, o que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? É mesmo um risco de vida? É mesmo necessário que eu fique agitado, que eu corra, que eu faça tudo para resolver agora, né? No momento agora, eu tenho que resolver agora? Dá para esperar? Posso resolver de outro jeito? E quando nós encaramos o que nós estamos sentindo, o que está acontecendo dentro da nossa mente, com curiosidade, com interesse, com atenção, nós então criamos esse espaço e nós percebemos, olha, isso não é um risco, eu não preciso me afligir. Então, você segura o sistema nervoso central de disparar as químicas no seu corpo e isso resolve grande parte da nossa ansiedade. Nós deixamos de ser marionetes das nossas emoções. Não somos mais reféns. Por quê? Porque nós impedimos que o sistema nervoso central nos coloque em modo de ação de maneira abrupta, de maneira inconsciente e impulsiva, porque nós agora aprendemos como observar o que está acontecendo. É necessário prática, é necessário entender como você funciona, quais são os seus grandes gatilhos, né, de ansiedade, quais são as cavernas que eu contei para você poder interromper, né? E contei também que nesse estado de ação, de agir impulsivamente, de agir sem raciocinar bem, reduz a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas fica reduzida por conta desse modo como nós funcionamos que eu estou te explicando aqui. Então agora eu quero te contar uma história que aconteceu que vai ficar muito claro para você como o Mindfulness ajuda. Uma vez eu cheguei em casa, coloquei minha carteira em cima da mesa do quarto e tinha um papel, né, de um pagamento bancário, aquelas fitas, né, magnéticas que saem do caixa eletrônico, estava lá em cima da minha mesa, em cima da minha carteira. A Camila foi mexer em alguma coisa, né, a Camila, minha esposa, foi mexer em alguma coisa em cima da mesa e ela viu esse papel. E nesse papel estava escrito Duda e tinha um valor na frente.
ela ficou furiosa comigo. Furiosa. Ela pegou o papel, ela me colocou contra a parede. Quem é essa Duda que você anda transferindo dinheiro para ela? Mateus, me explica, eu quero saber quem é Duda, eu vou até ela, vou falar com ela agora. Quem que é essa pessoa? Ela perdeu a cabeça naquele momento, a Camila, isso já faz algum tempo. E eu fiquei olhando para ela sem reação. Falei, gente, quem é Duda? Não sei quem é Duda. Deixa eu ver o que você está falando. Não tem que ver nada. Você tem que me explicar agora. Veja, Duda é um documento único do Detran, né, de trânsito. Eu estava renovando a minha carteira, por isso saiu a sigla Duda. E ela ficou furiosa comigo. Veja como o cérebro dela agiu como se ela estivesse em risco, né, como se aquilo fosse um grande problema. E ela agiu como eu agi quando subi em cima do carro que o cachorro estava correndo atrás. A gente perde a cabeça, né? E ela ficou toda agitada, toda nervosa. Aí eu percebi o que estava acontecendo, acalmei, expliquei para ela. E olha o curioso, mesmo depois que ela sabia que era um documento de transferência única, que não tinha nada a ver com infidelidade, que não era outra mulher na minha vida, ela demorou um tempo, horas, para se acalmar. Porque uma vez agitado, é difícil voltar ao estágio inicial de maneira rápida, de maneira simples, mesmo sabendo que não era nada. Então, pessoal, nós precisamos, eu quero ensinar você a dar esse espaço, a desconfiar. Será que é mesmo uma situação de perigo? Será que eu estou mesmo em risco de vida? E nós, cristãos, sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós. Não há por que ficar desesperado. Deus está sempre no controle de tudo. O próprio Jesus nos disse, não temas, eu estarei contigo até o fim dos tempos. Então veja o valor desse primeiro aspecto que eu te contei sobre a atenção plena, né? Ele mostra para nós, traz à nossa consciência essa verdade. E a verdade é que estamos seguros. Não precisamos ficar assustados à toa. Não precisamos perder facilmente ou tão facilmente a nossa paz. Isso nos traz fortaleza. Ficamos mais resistentes quando dominamos essa técnica. Então agora eu vou te mostrar o segundo grande benefício de mindfulness de uma maneira reduzida. A primeira é essa sensação de segurança. Nós estamos seguros, não é preciso deixar se assustar à toa. A segunda é viver no momento presente. E é sobre viver no momento presente que eu quero te contar agora. Mindfulness nos ajuda a permanecer no momento presente, a ancorar a nossa vida no momento atual. Eu vou te mostrar com detalhes como isso funciona. Viver no momento presente. Veja bem, o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela pode estar com o foco, com a atenção no futuro, né? Passamos horas pensando sobre o que vai acontecer, preocupados sobre coisas que nem aconteceram. 91% das nossas preocupações não vêm a se tornar realidade. É uma estatística, um estudo científico que mostra isso. 91% das coisas que nós pensamos desnecessariamente. Passamos 47% do nosso tempo pensando em coisas desnecessárias, ou do futuro ou do passado. Por quê? Nossa mente pode passear, nossos pensamentos podem sair do momento presente. Eles podem ir para o passado, ficar lembrando de coisas do passado ou preocupados com o futuro. O nosso foco passeia. E o que acontece quando isso se faz presente na nossa vida é que, ao lembrar do passado, você pode se deparar com coisas que foram desagradáveis no passado. E isso pode consumir sua energia, pode desorganizar seu interior, pode te deixar angustiado, pintar um quadro emocional negativo, né? Com que você fica o resto do dia ou dias chateado, angustiado com aquela realidade que está no passado. Porque o seu sistema nervoso central disparou, como eu expliquei, para que você resolva essa questão. Resolve isso, né? Filho, está no passado. Mas é assim que nós funcionamos. Ou então no futuro, né?
ficamos demasiadamente preocupados com o futuro desnecessariamente, porque o nosso sistema nervoso central disparou com algo que ainda está para acontecer. Não é realidade, não é real. Como eu expliquei para você, o nosso cérebro tem dificuldade de distinguir o que é realidade do que é imaginário. A gente reage no corpo da mesma maneira, como no filme de terror que eu acabei de te contar. Então, como Mindfulness vai nos ajudar a permanecer no momento presente? Ele vai fazer um acesso, você vai aprender a fazer um acesso aos seus sentidos, aos seus 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos, paladar, olfato, audição, visão, toque, todos esses sentidos estão no momento presente, aqui e agora. Você não consegue escutar algo ontem ou escutar algo amanhã. Quando você escuta agora. Quando você vê agora. Certo? Então, quando você foca, quando você traz todo o seu foco para os sentidos, com a educação dos sentidos, você percebe o momento presente. Então, você enche a sua cabeça com o que está acontecendo aqui e agora, no momento presente. Então, você pode observar os sentidos do seu toque, o que você está escutando, o que você está vendo, e trazer de volta a sua imaginação para o momento presente. Isso também ajuda a interromper o modo de ação. Ajuda você a quebrar o seu piloto automático de ficar ruminando o passado ou preocupado com o futuro. E viver aqui e agora. Mateus, é preciso viver aqui e agora o dia inteiro? Não, é impossível fazer isso. Nem os monges contemplativos conseguem. Esse não é o objetivo. O objetivo é que você perceba que a sua mente foi embora, vagou, e que aquilo não vai ser frutífero, então você traz ela de volta, lembrando que você está seguro e degustando o momento presente. Nós vivemos uma vida muito acelerada. Tudo passa correndo, não é? Nosso dia vai correndo, as coisas vão passando como se a gente estivesse num carro, a gente olha para o lado assim, a coisa vai passando rápido, e você não aprecia a paisagem. Seus filhos estão crescendo. Há pessoas ao seu redor que precisam de você. Há questões no seu emprego que não é só sobre você ser promovido ou ser bem-sucedido. Tem pessoas lá que precisam da sua palavra, que precisam do seu carinho, que precisam da sua atenção. Mas nós, no piloto automático, correndo, né, para dar conta de todas as atividades, porque afinal de contas nós temos que ser super produtivos para ter valor, uma questão de autoimagem. Veja, nós não aproveitamos o momento presente. E aqui, uma grande verdade que eu vou contar para você. Deus está no momento presente. Ele disse para Moisés, eu sou. Eu sou. Então ele está aqui e agora. O grande mistério, a grande chave do Evangelho, a grande virtude, vamos dizer assim, da vida espiritual é você viver o momento presente e poder saborear, poder apreciar tudo o que a providência de Deus te apresenta agora, nesse minuto. Viver esse minuto como se fosse das mãos de Deus. E aí você percebe que Deus te dá bênçãos, te dá maravilhas. Ele fala com você no momento presente. E às vezes ele te dá desafios também. Às vezes ele te dá cruzes. E que nós temos que carregar as nossas cruzes, sem dúvida. Sem dúvida. Mas não ficar inventando cruzes, né? Como eu acabei de explicar para você, só por conta do mau funcionamento como ser humano. Sabe, a gente inventa cruzes. Mas se você conseguir perceber o que é cruz, que a sua cabeça está inventando, que a sua cabeça está te assustando, do que é verdadeiramente a cruz de Cristo, a obra da providência, você vai entrar em sintonia com Deus. Ele vai falar com você. Você vai estar intimamente antenado, sintonizado, conectado com Ele, porque você está vivendo aqui e agora. Isso
é uma grande dádiva, é um grande benefício dessa técnica. Por quê? Porque muitos se sentem desconectados de Deus, sem intimidade com Deus. Dizem que Deus não fala com elas, dizem que Deus é como se Deus fosse ausente. A pessoa tem a impressão de que Deus é ausente. Logo ele, o Deus onipresente, que significa sempre presente, somos nós é que estamos ausentes. Ele está aqui agora. Nós é que estamos no passado ou no futuro. Então é por isso que mindfulness ajuda que a gente viva o dia de hoje. Como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse o seguinte: se eu não vivesse simplesmente de um momento para o outro, seria impossível ter paciência. Mas eu só olho o presente, esqueço o passado e procuro não me antecipar ao futuro. Santa Teresinha tem essa frase que eu acho maravilhosa. Ela também diz: Senhor, para te amar nesse mundo, eu só tenho o dia de hoje. É o dia de hoje que eu tenho. O amanhã ainda não é meu. O de ontem não é mais meu. Eu só tenho hoje. E o meu hoje eu entrego a ti, Senhor. Mas porque Santa Teresinha conseguiu desenvolver essa habilidade interior de não se preocupar com o futuro e de não ficar se recordando, se lamentando do passado, como ela disse nessa frase dela. Ela tem a habilidade de viver no momento presente, que você vai aprender com atenção plena. E o terceiro grande benefício é sobre o autoconhecimento. Vamos falar sobre ele agora. Eu expliquei um pouco para você sobre a sensação de segurança, sobre o benefício de viver o momento presente, e a terceira grande dádiva, benefício, maravilha desse método é o autoconhecimento. Nós conseguimos introspectar, nós conseguimos olhar para os nossos gatilhos, para as nossas cavernas emocionais, as nossas fragilidades, as nossas carências. Eu podia ficar aqui falando 1 bilhão de carências emocionais que a humanidade tem, mas quais as que você tem? Quais são as que o Mateus tem? São diferentes. Então, por isso é importante você se autoconhecer. Não adianta saber a fórmula inteira. Adianta saber a fórmula que serve para você. Então, como o autoconhecimento nos ajuda nesse aspecto? Veja bem, esse aqui é o ciclo que nós vamos percorrer para o autoconhecimento. O primeiro passo é estar atento ao momento presente, como eu falei. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Depois que você explora, que você observa, então você pode agir. E essa ação, conforme a sua razão, não conforme as suas emoções, conforme sendo marionete das emoções ou refém das emoções, não, a sua razão. Você traz a sua razão para o jogo. Agora eu vou decidir, será que eu estou mesmo em perigo? Será que eu preciso mesmo me preocupar demasiadamente com esse fato do futuro? Será que eu preciso mesmo voltar nessa história do passado? Você se autoconhecendo, quando essas coisas se fazem presentes, então você pode discernir e pode trazer a sua razão para o jogo. E aí acontece a transformação, porque você fica, através dessa capacidade de discernir, você fica com o autodomínio, o autocontrole. Quando a minha esposa ver de novo alguma coisa que remete a uma infidelidade, ela vai respirar, ela vai se tranquilizar e vai dizer: Mateus, o que é isso aqui? Vamos conversar um pouco, Eu estou desconfiado que isso aqui é uma coisa que eu não gosto e tal, enfim. Ela tem mais autodomínio, autocontrole, ela não deixa se explodir por qualquer motivo. Mas isso ainda parece um pouco teórico, não é? É um pouco teórico. Mateus, tá bom, então eu vou prestar atenção aqui agora, ao observar se isso é problema ou não é problema, então eu vou agir de acordo com o que eu estou observando. Tudo bem, tudo isso eu entendi. Mas como isso é na prática? Na prática, você não percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor. No seu dia a dia, você não é capaz de perceber plenamente o seu piloto automático, a sua ação entrando, o modo de ação entrando, o sistema nervoso central disparando. Nós não somos capazes naturalmente de
dominar, de enxergar essas realidades que estão presentes. Isso não nos foi ensinado quando éramos crianças, ou não nos foi ensinado pelos nossos pais ou na escola. Pelo menos comigo não foi assim. Eu tive que aprender isso com essa técnica, depois de um tempo. Então, esse é um grande benefício. Perceber, saber enxergar o que está presente aqui e agora. Então, eu quero te dar uma demonstração como isso funciona. Preste atenção em tudo que está ao seu redor. Tudo. A minha voz, ao que eu estou te mostrando agora na tela, o que entra pelos seus ouvidos. Você, por um instante, acha que está plenamente consciente do momento presente, mas não está. Eu vou te mostrar agora coisas que estão presentes que você não tem consciência. Posso fazer? Vamos lá? Você topa? Então, por um instante, feche os seus olhos. Com os olhos fechados agora, eu quero que você preste bastante atenção no contato entre o seu corpo e o que estiver te apoiando. Se você estiver sentado, foque toda a sua atenção no contato entre o seu corpo e a cadeira ou o sofá. E se você estiver deitado, perceba a cama apoiando as suas costas, a sua perna. Quais são as sensações presentes entre o que está te apoiando e você? Essa superfície de contato. Qual é a sensação presente? Você sente alguma coisa no seu pé esquerdo? Agora, foca toda a sua atenção no seu pé esquerdo. Tem alguma sensação presente no seu pé esquerdo ou não? Ele está aí, né? Seu pé esquerdo está aí. Você está sentindo ele. Não precisa se mexer, não. Não precisa criar sensação. Nossa tarefa é observar. Não precisa mexer. Veja, o contato da sua blusa com o seu corpo tem inúmeros pontos de contato. Se você for parar para pensar, olha só quantos contatos tem. Tem no ombro, tem no peito, tem nas costas, tem contato na barriga. Vamos voltando para cá agora. Quando nós focamos no momento presente, nós somos capazes de observar inúmeras coisas que nós não observamos quando estamos agindo no nosso dia a dia. Em modo de ação, o nosso foco se estreita, como eu expliquei para você. E aí você não percebe essas coisas que estão sensíveis, que estão aí presentes e que você não percebe. Mas, Matheus, tá esquisito, porque qual é o benefício de sentir meu pé ou sentir o apoio da cadeira? Como isso vai me ajudar? Bom, para te ancorar no momento presente, nós podemos fazer esse acesso aos sentidos, como eu expliquei. Mas veja, do mesmo jeito que eu te mostrei agora, que existem uma série de questões no seu corpo físico, aqui e agora, que estão presentes na sua mente, existem várias outras realidades que estão presentes e que você não se dá conta e que você nunca parou para observar o jeito que você funciona. Então nós passamos no automático. Nós vivemos sem conhecer essas realidades interiores do nosso intelecto, da nossa mente. Como, por exemplo, aquelas cavernas emocionais que eu contei para você. A gente se coloca dentro de cavernas emocionais e fica lá o dia inteiro, num lugar frio, sombrio, ruminando algo, preocupado com algo, porque você está no piloto automático, você não sabe que está lá, não tem consciência que está lá, assim como você não tinha agora há pouco a consciência que o seu pé existia, ou que tinha algo fazendo uma sensação entre sua blusa e o seu corpo, porque não era foco da sua consciência estava em outro lugar. Da mesma maneira que nós chamamos a atenção para o toque físico, nós também vamos descobrir, desvendar o que há dentro da sua mente, do seu psicológico. Então esse é o benefício
que mindfulness traz para nós, que é fantástico, é maravilhoso, porque nós temos consciência do que está acontecendo, nós aprendemos a ter consciência do que está acontecendo e isso nos ajuda a ter segurança, viver no momento presente e caminhar no caminho do autoconhecimento. Se você praticar, né, são diversos exercícios, são diversos ensinamentos para o autoconhecimento. Nessa caminhada eu vou te apresentar os 8 passos que a gente precisa fazer para dominar essa técnica, para que você fique mais consciente sobre o que está acontecendo na sua mente e aprender a interromper, né? A dizer para isso que está acontecendo, olha, isso não é a verdade, isso não vem do Espírito Santo, isso não vou entrar nessa caverna, eu quero a luz, eu quero seguir Jesus, eu quero ter vida plena, eu quero ter alegria, eu quero ter paz para carregar as cruzes que Deus me der no momento presente, não as cruzes que eu estou inventando. Então veja, com esses 3 benefícios que eu te mostrei sobre mindfulness, sobre atenção plena, você passa a ser capaz de viver em paz, de ter mais paz, porque você fica resistente a ameaças que roubam a sua paz. Você para, no final das contas, de condicionar sua paz, né? Como nós estávamos falando, eu só terei paz depois que eu tiver dinheiro. Isso daí passa. Você consegue concentrar no que está acontecendo, você consegue perceber que isso está roubando sua paz e paz é mais importante que isso. Nós já falamos também, né? Eu só terei paz depois que meus filhos se converterem. E aí você entra em modo de ação, começa a falar no ouvido do seu filho. Fala. Não adianta. Só vai afastar mais ele. Ao perceber isso, você reza, faz o anúncio e se tranquiliza, mantém a paz. De repente você vai ver o seu filho está convertido. Deus faz a obra depende do Espírito Santo, não depende de nós. Quando nós achamos que temos que resolver tudo à nossa maneira, nós ficamos esgotados, porque nós temos que dar conta de tudo. Ficar relaxados como que Deus fosse cuidar de tudo está errado, já expliquei. Agora, também achar que você tem que dar conta de tudo, você vai acabar esgotado, vai acabar ansioso, vai acabar cheio de medo, cheio de preocupação, achando que a vida é chata, que a vida não tem valor, que você não tem mais valor, que você não consegue mais nada. Para com isso. Isso não é o caminho, não é a verdade. Eu posso garantir uma coisa para você, aqui e agora. Se você consegue respirar, se você está vivendo, se você está me vendo, você ainda pode ser o santo que Deus planejou para você. Você ainda pode fazer diferença no mundo, sendo promotor da paz, sendo promotor da alegria, da esperança, do amor de Deus. Não desista de você, não desista da sua vida. Há caminhos, há maneiras de você abrir as torneiras para a graça de Deus e voltar a viver de maneira alegre, calma, serena. Eu estou te explicando aqui um caminho, estou te mostrando esse caminho. E com essas 3 dádivas, com esses 3 grandes benefícios de atenção plena, nós vamos conseguir viver mais em paz, como eu falei. Nós paramos de super espiritualizar problemas que são problemas naturais, né? Como sede, como fome, como frio. São problemas do corpo, relacionados à nossa humanidade, de como nós funcionamos como seres humanos, porque nós não somos anjos. E nós não queremos ser anjos, nós queremos ser santos, nós queremos funcionar bem como seres humanos para aumentar a nossa capacidade de amar e de receber amor. Quando funcionamos mal, não recebemos o amor que Deus tem para dar para nós no momento presente, porque nós estamos com a cabeça em outro lugar, muito preocupados, refletindo se a minha vida ainda tem chance, se eu ainda, sabe, essas cavernas que a gente entra, será que eu tenho jeito? Mas minha esposa me abandonou, meu marido saiu de casa, minha família ruiu. Olha, temos problemas. Os problemas são sérios, os problemas são tensos, mas nada disso pode tirar a sua alegria, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de Jesus, porque os nossos olhos católicos almejamos, olhamos, miramos a eternidade,
A eternidade é a vida boa, é a vida que nós queremos, porque é lá que vai acontecer toda a nossa existência infinita. Essa vida é passageira e nada do que tem acontecido não tenha tido a permissão de Deus para acontecer. Nada acontece sem a permissão de Deus. Pode ser que não tenha sido da vontade ativa de Deus. Deus queria aquilo, não. Mas Ele deixou acontecer por algum motivo. E esse motivo não importa para nós agora. O que nós temos que saber é: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso aconteceu, Deus vai fazer brotar algo melhor, algo mais bonito dessa tragédia, desse problema que aconteceu na sua vida. Então esquece, sabe? E falar esquece não é fácil, porque aquilo volta para a sua cabeça. Mas aí o que você faz? Usa a técnica de se ancorar no momento presente. Faz sua parte. Colabora com a graça de Deus, estando mais organizado interiormente, que é o que estou mostrando para você agora. E, por fim, nós amadurecemos emocionalmente. Uma vez que a gente vai em busca do autoconhecimento com essa técnica, nós conseguimos amadurecer, né? A gente fica um pouco mais consciente das nossas fraquezas, das nossas misérias, das nossas cavernas, das nossas carências emocionais. Então veja, os benefícios de atenção plena que eu te apresentei hoje, eles de certa forma resolvem as questões, os problemas que eu apresentei para vocês no episódio anterior. E mesmo que você não tenha nenhum dos 3 problemas, ou tenha apenas um, ou apenas 2, a atenção plena vai te ajudar a viver de maneira mais plena, mais tranquila, mais calma, com mais conexão com Deus, porque você vai viver o momento presente, sem se assustar, estando conectado e degustando, né? Vivendo de fato o crescimento dos seus filhos, vivendo de fato a sua missão na igreja, o seu grupo de oração, a sua catequese, porque você está aqui, você não se deixa agitar, você não se deixa desorganizar com tanta facilidade mais. Cabeça fria, coração quente. Quais são os benefícios dessa técnica? Se a gente fosse falar o que está lá nos livros, né, o que está lá nas pesquisas científicas. Mindfulness traz benefícios para a sua saúde, né? Como eu já falei, combate a ansiedade, depressão, reduz o estresse, esgotamento, aumenta a sua imunidade, tá? Porque você funciona melhor, como eu falei, você consegue melhorar o sono, vai poder dormir melhor, mais profundamente, um sono restaurador, né? Reduz as dores crônicas. Muitas pessoas têm dores crônicas por conta da ansiedade, né? O que acontece na mente reflete no corpo. Então, se você está com isso daqui desorganizado, bagunçado, muita agitação, o seu corpo vai perecer. Você vai acabar sendo parado pelo seu corpo. Então, é melhor que você organize as suas emoções para que não venha refletir no seu corpo. E se já reflete, se você já faz terapia, se você já toma remédios, Mindfulness pode ajudar a resolver a questão, ajudar você a trabalhar essa questão junto com a sua terapia, enfim. E quem sabe um dia, né, você pode ter alta dos remédios. Essa técnica ajuda com certeza, é comprovado cientificamente. Você vai melhorar os seus relacionamentos. Por quê? Porque você vai aumentar a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Você vai agora ouvir o que o outro está falando, porque você vai sintonizar a sua atenção no que o outro está te dizendo. Não ficar pensando no que você vai dizer para ele, se ele está querendo dizer isso, se ele está querendo dizer aquilo, sabe? A sua mente vaga quando alguém está conversando com você e aí você deixa seus pensamentos irem embora. Não, agora você vai estar ali concentrado, olhando para ele, sem julgar, só escutando, tentando entender o que ele está te dizendo, né? E como você pode sentir o que ele está sentindo, entrar no mundo da pessoa. Isso é conexão, né? Qualidade de vida, como eu falei, né? Aumenta a sua autoestima, você vai ter uma nova imagem de si mesmo, né? Você não precisa fazer 1 milhão de coisas para ter valor, você já tem valor, você foi criado, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Só que isso não está sempre na sua consciência. E agora nós vamos trazer para a consciência com esse trabalho, com essa metodologia. Você estará consciente daquilo que acontece dentro de você e que você tem valor. Traz equilíbrio emocional, como eu falei. A minha vida estava desequilibrada, agora não, agora eu encontrei equilíbrio, eu encontrei paz interior, a ansiedade já não faz mais efeito na minha vida. Quando algo me assusta,
Posso até ficar assustado momentaneamente, mas logo eu sei conduzir de novo o meu olhar para o céu, pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão do meu anjo da guarda, recorrer a Jesus, dizendo: Senhor, eu sei que isso que está se apresentando não é verdade. Tu és a verdade, o caminho, a vida. Então me acalma, Senhor, me ajuda a me acalmar, que agora eu vou cuidar desse assunto de forma tranquila, que é a melhor maneira que a gente tem para resolver os problemas. Não adianta nada ficar irritado. Então, Mindfulness ajuda a reduzir a irritação. Você vai ter mais clareza mental, mais memória. Ajuda muito, né, a capacidade de memória, porque é um treino mesmo, pessoal. Né? A química do seu cérebro, depois da prática, depois de passar pelo protocolo, de passar por esses 8 passos que eu vou mostrar para você, você fica mais resistente fisiologicamente. Se a gente pudesse tirar uma foto do seu cérebro antes e depois do protocolo, depois dos exercícios, depois de passar por todas as fases dos exercícios, você veria um cérebro mais vigoroso, mais forte, né? mais pronto, vamos dizer assim, mais emocionalmente fortalecido, tá bom? Como eu falei, melhora então a concentração, o foco, a produtividade melhora. Tá? A produtividade melhora muito. Por que melhora muito? Porque você consegue perceber as distrações que você tem ao longo do seu dia, o quanto você se desgasta com os assuntos que não trazem resultado, e depois quando você vai tratar de assuntos que trazem resultado, você está esgotado emocionalmente. Então, quando você sabe discernir isso e não se deixar esgotar, a sua produtividade aumenta muito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E também na nossa vida espiritual ajuda muito, como essas coisas que eu acabei de falar, ajuda a viver no momento presente, ajuda a conectar com Deus. Nossa conexão passa para ser 5G, né? 5G, uma conexão fantástica, porque agora você está sintonizado, aumenta a sua intimidade, aumenta a concentração na oração, você ganha fortaleza, ganha paciência, ganha temperança, né? Que é o autocontrole. Você não se deixa ser seduzido por aquelas distrações, sabe? Não sei se você já ouviu falar assim, vai lá, conversa um pouco com fulano, ele precisa distrair a cabeça. Já ouviram? Ele precisa distrair um pouco. Aí a gente vai, se distrai, às vezes toma um vinho, faz uma sauna, né? Ou sei lá, ou passeia um pouco com os amigos. Quando volta, a cabeça continua fervendo, como se fosse uma locomotiva, né? E aí não adianta nada, aquele momento de distração foi só uma pausa, depois volta e começa a turbilhar tudo de novo, né? E essa cabeça pensante, esse cabeção, né, fervente, às vezes procura as distrações que, como eu expliquei, vão gerar manias, vão gerar hábitos. Você vai começar, pode ser, né, que começa a acessar vícios, né, de bebida, cigarro, consumismo, né? Você pode descontar em várias coisas, como na comida, você desconta nas compras, desconta na bebida, enfim. E não resolve, porque isso são só momentos de distração, né? O que resolve é ter temperança, é ter autocontrole, autodomínio e dizer assim, poxa, eu não vou ficar esgotado com esse assunto, né? E depois você não precisa então remediar, você não precisa então se distrair, porque você vai estar plenamente com vigor mental, com vigor emocional, equilíbrio, paz interior. É claro, sauna, tomar um cálice de vinho, conversar com os amigos, vai ser revigorante, mas no sentido de ser prazeroso no momento presente, mas não para remediar emoções, mas para te trazer a plenitude da vida que Deus quer apresentar para você. Tá bom? Então, tem diversos benefícios, né, que essa técnica nos traz. E, além de deixar as suas pernas fortes, né, esse autodomínio, esse autocontrole para subir o monte da cabeça fria e do coração quente, pernas fortes é essencial que você tenha o equilíbrio da sua humanidade, o funcionamento do seu corpo. Pernas fortes. Você fez, então, a preparação para saber bloquear a ansiedade. Mas, para subir até o monte, você também não pode carregar uma mochila muito cheia. Se a sua mochila estiver pesada, muito pesada, você vai acabar pelo caminho. Porque mais que seu corpo esteja funcionando bem, a sua história, o seu passado, os traumas que você carrega na sua mochila, as angústias, as mágoas, as faltas de perdão, né?
as decepções com Deus, porque você acreditou que Deus tinha que fazer algo na sua vida e Ele não fez, e aquilo te pesa. Com essa técnica, você vai aprender a esvaziar a sua mochila. Então veja, com pernas fortes, corpo treinado e mochila adequadamente leve, né, é mais fácil chegar no monte da cabeça fria e do coração quente. Tá bem? Então, autodomínio, resistência, pernas fortes e mochila leve por conta da gente ter conseguido superar as questões do passado. Essa técnica de mindfulness, ela não é oração. Não é uma prática oracional. Ela é uma prática relativa ao corpo, relativa ao nosso psicológico. Ela não é matéria de fé. Tá bom? Não é uma matéria de fé. É como água, é como comida que estávamos falando, né? É uma matéria natural, tá? E ela tem o carimbo da ciência, como eu disse para vocês, tem o carimbo da ciência. A igreja, quando vê algo carimbado pela ciência, ela entende como sendo do próprio Deus, porque ela entende a ciência como uma revelação de Deus para nós. Então, se algo é cientificamente provado, a igreja não se opõe, ela se cala, porque não é matéria de fé, é matéria humana. Deus está revelando os benefícios através de uma técnica que é cientificamente comprovada, como é a atenção plena. Não é sobre deixar a mente vazia, eu vou esvaziar minha mente. Não, é sobre trazer as realidades que estão acontecendo aqui fora e aqui dentro à mente. Não esvaziar a mente. Mente vazia é oficina do demônio. Então, nós não vamos fazer nada em relação a deixar a mente vazia. Não é esotérico. Eu não vou apresentar a vocês um método que tenha algum tipo de sustentação ou de ajuda de forças ocultas ou sabe, acima do plano humano, no sobrenatural. Só o nome de Jesus, só Jesus é o nosso Salvador. Ele flui a graça parte dele, flui por Nossa Senhora, pelos santos, elas chegam até nós. Mas todos os santos, todos os anjos refletem a luz de Deus. Jesus é o único nome, acima de todo outro nome. Então não há aqui, na atenção plena, não há esoterismo. Nós não vamos fazer nada que seja recorrer a forças ocultas, sais, cristais, nada que seja relativo à nova era, a novas tendências, né, a novas coisas místicas que não sejam da doutrina católica. Só que muitas vezes as pessoas não sabem discernir bem isso, acham que há contaminação, acham que isso daí não é para nós. E temos que tomar devido cuidado mesmo. Por quê? O Papa Bento XVI, em 1989, ele ainda era cardeal, ele fez uma carta explicando para nós que nós temos que tomar cuidado com o sincretismo pernicioso, que é o que essa palavra feia? Que é misturar religiões. Então, a atenção plena é usada pelo mundo inteiro. A atenção plena é usada por pessoas que não creem em nada, que só querem o bem-estar natural, vamos dizer assim, porque elas não creem na vida eterna. E também é usada por outras religiões. Mas não significa que seja uma coisa ruim. Muito pelo contrário, ela é boa e aprovada pela ciência. Não é só porque todo mundo usa que é ruim. O que nós temos que tomar o devido cuidado é que, ao aprender a atenção plena, nós temos que discernir o que de fato é a técnica psicológica das outras coisas que normalmente são ensinadas juntos, né, em outros programas, que são ensinadas juntos como essa parte esotérica, essa parte de conexão com o cosmos, de deixar a mente vazia, de chakras e mantras. Eu não quero fazer juízo de valor de como as outras pessoas usam mindfulness. O que eu quero explicar aqui para você, católico, apostólico, romano, é que a técnica ela é válida, é comprovada cientificamente e pode ser unida à nossa fé. Uma vez equilibrados da parte humana, nós então temos a parte espiritual revigorada e encontramos esse equilíbrio. Então, o que eu vou ensinar para vocês sobre atenção plena, sobre mindfulness, não é esotérico, não é nova era, não precisa se preocupar com isso.
Porque tem o carimbo da ciência, como eu falei, uma vez que é científico, a igreja respeita, deixa de ser matéria de fé. E o que eu vou ensinar é sobre o nosso lado psicológico, nosso lado humano. Nós, católicos, podemos praticar atenção plena. Esses dias eu fiquei muito contente com o vídeo que eu assisti. Estava assistindo uma homilia do padre Adriano Zandoná. E ele fala um pouco sobre mindfulness, sobre atenção plena. Vou passar aqui para você também ver. Eu tenho insistido na importância da meditação. A meditação como mindfulness, por exemplo, que é muito bom, tem comprovação científica, tem teses de Harvard falando da importância do mindfulness, que é o estar presente, né, a meditação do foco, né, no momento presente. Teses de Harvard comprovando a eficácia disso em tratamentos contra a depressão, contra a ansiedade. É científico hoje, né? Veja também o que o bispo Cagiano fala sobre atenção plena. Mindfulness é uma ferramenta poderosa para desenvolver a saúde mental e espiritual. Bom, então agora eu quero te apresentar o protocolo de Mindfulness. Vou te mostrar os 8 passos que são necessários para alcançar o monte da cabeça fria e do coração quente. Nesse protocolo, ele é percorrido em 8 semanas, porque cada semana existe um aprendizado e exercícios específicos a serem feitos. São 8 passos. É um protocolo de Mindfulness, tá bom? O primeiro passo é aprender como funcionamos, sobre o nosso piloto automático. O segundo, sobre esse ciclo de resposta que existe entre a nossa mente e o nosso corpo. Às vezes trabalhamos como radar, às vezes trabalhamos como amplificador. O terceiro passo é aprender a identificar as armadilhas, as cavernas emocionais, as nossas carências. Uma vez identificamos, é mais fácil interromper o processo, é mais fácil sair da caverna, né? Ou não cair na armadilha. Esse é o terceiro passo de Mindfulness. O quarto passo é sobre a percepção, né? Nós normalmente vemos e agimos conforme vemos, mas o certo seria discernir, pensar, acalmar antes de agir, porque muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas do que estão acontecendo. Então, nesses 4 primeiros passos, é ensinado como se observar e como interromper os processos internos. Ele nos deixa, né, com as pernas mais fortes para subir o monte da cabeça fria e do coração quente. Na segunda parte do protocolo, na segunda metade do protocolo, é ensinado como fazer a mochila mais leve, como ficar de fato com a mochila mais leve e entrar na trilha até o monte. No quinto passo, você aprende como ter uma nova atitude, uma atitude de abraçar as questões que estão aparecendo na sua frente, as suas cruzes, ao invés de evitá-las, né? Evitar desgasta, abraçar revigora. Só que tem que ser cruzes que vêm da providência, não cruzes que você está criando no seu caminho, porque aí não é adequado, tá bem? Então essa nova atitude transforma a vida, transforma o jeito de olhar para os problemas. No sexto passo, você então aprende sobre misericórdia, a se olhar da maneira como Deus te olha, né? Muitas vezes já falei sobre isso aqui em diversas oportunidades. Nós nos colocamos numa posição de juízes de nós mesmos, nos condenando, nos julgando, nos punindo e muitas vezes severamente. Claro, nós temos que discernir o certo de errado e escolher o certo, mas não cabe a nós nos julgar, nos punir, nos castigar. Isso tudo não é doutrina da Igreja Católica, não é psicologicamente correto fazer. Então, aqui nesse sexto passo, aprende-se sobre a misericórdia para conosco e também olhar como Deus nos olha, a misericórdia com que Ele tem por nós. No sétimo passo, é ensinado sobre a restauração do equilíbrio. Você aprende sobre como balancear as atividades que te desgastam daquelas atividades que te nutrem. E aí você consegue enxergar o desequilíbrio emocional que tem dentro de você. E você acaba tendo, de novo, um coração de criança, que inclusive é uma das sugestões de Jesus, né? Bem-aventurado os que têm coração de criança, porque deles é o reino dos céus. Então veja, as crianças não têm história para ficar ruminando o passado.
elas não têm preocupações com o futuro, porque não têm responsabilidades. Elas vivem o momento atual e vivem mais alegres que nós, vivem mais felizes por conta dessa presença e de não ficar excessivamente preocupado com o futuro ou remoendo o passado. Então, a pessoa, ao passar por esse protocolo, ela ganha esse equilíbrio emocional, ela reequilibra as suas emoções e no 8º passo, reorienta a vida inteira para Deus, alcançando cabeça fria e coração quente. E agora você pode estar se perguntando, Mateus, como eu faço para me aprofundar em atenção plena? Como eu posso fazer para fazer os 8 passos e percorrer essas 8 semanas? Então agora eu quero te contar um pouco. O que foi que eu fiz? Eu somei todo o conhecimento que eu tive, com os cursos que eu fiz, com os livros que eu li, com todo o aprendizado. Somei isso tudo com a minha vivência no movimento de Cursílios, de cristandade, coloquei isso tudo dentro de um curso que se chama Renova-me. O Renova-me é um protocolo de Mindfulness, 8 semanas, onde você pode aprender sobre a técnica fazendo os exercícios e vivendo cada um desses passos que eu acabei de te mostrar e reorganizando assim a vida interior. Bom, por que o Renova-me é diferente dos outros protocolos, né? Porque por aí você pode ser que você se depare com outros protocolos de Mindfulness, mas acontece que os outros protocolos tentam ancorar a paz interior, eles tentam suportar, né, o pilar apenas no emocional. E nós sabemos que a paz interior não é só de cabeça fria, ela vem com o coração quente, vem com o lado espiritual. E esse lado espiritual ele é fundamental para que a gente construa a paz interior. Então o Renova-me ele não é apenas só sobre a sua humanidade, só sobre as suas emoções, não. Mas é uma união entre o seu lado espiritual e o seu lado emocional. E essas duas coisas são aprovadas pela ciência, como eu falei. O protocolo de atenção plena é aprovado e o suporte da fé também é aprovado pela ciência. A ciência diz que a pessoa que tem fé tem mais alegria, tem mais paz. Isso para nós católicos nem precisava ser provado pela ciência para a gente saber, não é verdade? Então, esse método, esse curso Renova-me, ele faz com que a gente fique com a vida integrada. A nossa espiritualidade seja refletida nas nossas ações do dia a dia, tá? E remetendo, orientando a nossa existência para Deus, porque para nós católicos, nosso objetivo é a eternidade. Nós queremos apontar a nossa existência para as coisas do alto. E nós podemos então viver dessa maneira depois de passar por esse curso, depois de passar por essa experiência, porque então você vai estar com a prática da oração, com a fé aquecida, o coração quente, com intimidade, com maior relacionamento, maior confiança em Deus, sabendo entregar as suas questões à providência divina e funcionando melhor como ser humano, né? Aumentando a capacidade de dar amor e de receber amor. O Renova-me é um curso online com todas as videoaulas gravadas que você pode fazer aí no conforto da sua casa, tá bem? Eu formo turmas pequenas para que eu possa acompanhar esse caminho até o monte da cabeça fria e do coração quente. Nos próximos dias, nós teremos uma nova turma do Renova-me e eu vou explicar melhor para você no próximo vídeo como você pode fazer para se tornar um aluno ou uma aluna minha. Mas por agora, eu quero que você se concentre nesse conteúdo da jornada da vida interior que eu estou disponibilizando para você. Então veja, você aprendeu no primeiro episódio sobre os principais erros. Aprendeu agora, nesse segundo episódio, sobre como a atenção plena ajuda a criar senso de segurança, ajuda a viver o momento presente e ajuda no processo de autoconhecimento, que com certeza fará com que você se liberte da ansiedade e tenha paz interior. Mas, novamente, não vou deixar você de mãos abanando. Você vai agir. E eu tenho aqui um exercício para você fazer. Esse exercício é o seguinte: você vai escolher um momento do seu dia para trazer a sua consciência àquilo que você está fazendo. Então pode ser qualquer
atividade que você venha fazer, que você faz rotineiramente, né, com costume, como por exemplo escovar os dentes, ou comer, ou tomar banho. Eu quero que você aprecie esse momento com todo o seu foco, com toda a sua atenção, e você descubra coisas que estão ali e que você antes não era capaz de perceber. Tá bom? Estou fazendo isso para que você dê um passo adiante e que isso ajude nesse autoconhecimento, nessa descoberta sobre as questões que estão presentes aqui e agora, tá bom? Então, após fazer o exercício, comente lá na comunidade, né? Relate lá, compartilhe com todos o que você está vivendo, o que você aprendeu. Você pode fazer perguntas sobre o conteúdo de hoje, dar sugestões, sua opinião. Vai ser muito bem-vindo todas as suas manifestações aí e a sua participação. Não fique parado, participe. E no próximo vídeo, e eu guardei o melhor para o final, eu vou contar um pouco para vocês sobre as armadilhas que a nossa mente nos traz quando nós nos deparamos com o caminho, quando nós vemos a oportunidade de resgatar a vida plena, a vida em paz, a vida alegre e saudável. Ela nos boicota. Então, uma série de armadilhas podem vir agora à tona e nós vamos tratar delas no terceiro vídeo. Mateus, será que eu posso praticar isso? Eu não tenho tanta atenção, mas eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Mateus, eu estou esgotado emocionalmente. Será que isso é para mim? Você vai aprender, meu irmão, minha irmã, a abrir as torneiras da sua humanidade para Deus preencher você com a graça dele e você viver em profunda paz, livre da ansiedade, de cabeça fria e de coração quente. Vejo você no próximo vídeo. Não seja como o meu amigo Moita. Eu encontro você lá. Deus abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Olá, meu nome é Josilene Fidelis. Antes do Renova-me, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, muito inquieta, muito agitada, tinha medo de fazer as coisas, insegura, procrastinadora. E um belo dia, passando pelo Instagram, eu vi lá Jornada da Vida Interior. Aquilo me chamou a atenção, porque era tudo que eu estava buscando. Então, logo fiz minha inscrição para participar também do Renova-me. Então, eu fui percebendo ao longo do curso a paz interior que eu estava alcançando, a serenidade, a tranquilidade e vivendo também o momento presente, como isso foi importante para mim. E fui alcançando cada dia mais, né, subindo um monte, a cabeça fria e o coração quente. O Renova-me, ele foi uma transformação na minha vida. A ansiedade dominava. Se eu tinha um evento para o dia seguinte, eu passava a noite anterior remoendo aquilo, planejando. Só vinham os problemas que iriam acontecer amanhã. Nunca vinha que eu ia conseguir, que ia dar certo. Não, eram os problemas. E eu achei que era o momento de dar um basta nisso. Fui fazer terapia no finalzinho do ano. Durante a terapia, a psicóloga me indicou o Mindfulness. E a gente, como católico, sabe da nossa dificuldade de achar uma terapia alternativa que não vá contra a nossa fé. É muito difícil. Eu vi um vídeo do Mateus, inclusive na hora que eu bati o olho, plenamente católico, pera, será, Senhor, é esse? Assisti alguns vídeos, participei da jornada e a partir daí resolvi fazer, né, segui o Renova-me. E assim, a mudança nesses últimos 3 meses foi tanto para mim, né, quanto externa. Das pessoas. Muito bom você levantar, você conseguir fazer as suas orações e ter aquela felicidade mesmo, aquela disposição de eu vou ter um dia, ele vai ser maravilhoso, porque Deus está comigo, está me guiando. Até brincava com esse fato de ser muito explosiva, eu brincava que primeiro eu grito, depois eu converso. E hoje não. Hoje eu ouço. Às vezes no final da frase, a pessoa começava a falar antes, eu já estava me defendendo. Me defendendo. E às vezes nem entendia qual que era o questionamento. Hoje não. Eu vou falar assim, hoje eu não tenho praticamente motivos para entrar em discussões. Na verdade, eu acredito que eu passei a conseguir ouvir o que a pessoa está me falando. E fora a concentração também para as orações, né, diárias. Eu era aquele tipo, eu não conseguia rezar um terço inteiro.
né? Durante o terço eu pensava em todos os fatos que poderiam acontecer, ou que já tinham acontecido durante toda a minha vida, e não tinha aquela concentração. Hoje não, hoje eu consigo me levantar, fazer as minhas orações, eu consigo fazer as minhas orações antes de dormir, nos intervalos durante o dia, consigo ter aquele momento de parar, conversar com Deus, sem ser só no momento do desespero. É incrível também o sentido que a oração tem, né? Às vezes um Pai Nosso, que eu fazia era uma coisa rotineira para mim, hoje ele me traz assim, você sente aquela presença, você sente o que você está falando, você vê a resposta de Deus naquilo que você está pedindo e entregando ali naquele momento, né?